Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vim mostrar nesse vídeo a capa que eu fiz com retalhos. Essa capa, ela tem um acabamento com zíper atrás, ficou embutido o acabamento assim, ó, ficou perfeito, não dá pra ver nada, né? Arrematamos o acabamento, ficou perfeito. Com tecido algodão, né? A parte da frente com retalhos, o zíper ficou assim, ó. Vou fechar aqui e vou mostrar pra vocês que depois tem um acabamentinho que tampa a parte do zíper. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é fácil. Separei retalhos aqui de 3 cores, nas medidas aproximadas de 16 por 6. E aí, aqui a manta, que eu usei a R1, na medida de 50 por 70. E a montagem para costurar eu fiz assim, ó. Separei as cores, coloquei uma após a outra, o verde, o rosa. Aí o verde, costurei no rosa, costura. Depois eu peguei o branco, posiciono em cima, leva pra máquina, costura de novo. E dessa forma eu vou repetindo até formar a quantidade que eu preciso para poder preencher o quadrado de 50 por 70. Então é facinho, leva na máquina, posiciona um sobre o outro e costura. E vai seguindo o padrão. Deixa um pezinho de máquina e é só posicionar e costurando. Eu fiz tiras de 6 pedacinhos de cada tecido. Então ficou cada tira com 6 pedacinhos, repetindo as cores. Sempre mantendo o padrão da escolha das cores. Rosa, verde e branco. Aí na próxima tira, você vai dando a sequência para intercalar. A primeira cor passa a ser a segunda e eu vou dando sequência para poder formar depois a imagem que eu quero, que vai ser a posição das 3 cores. Mas você pode inverter e fazer do jeito que você quiser. Pode ser com 2 cores, pode ser mais cores, pode ter estampa, pode ser outro tecido, não precisa ser. Esse aqui é tricoline, algodão, mas você pode fazer com jeans para fazer um tapete, você pode fazer com outro tecido. Fui separando todos aqui, uma tira em cima da outra para formar a sequência que eu queria. Você vai fazendo assim, já vai sobrepondo um no outro aí para poder ver a quantidade se vai ser necessário. Aí você pega a manta, coloca aqui na máquina e a gente vai começar a costurar para unir essas tiras. Então, separei as 2 primeiras tiras, coloca frente com frente do tecido. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. E já vamos costurar em cima lá da manta. Então, pega as 2 primeiras tiras, frente com frente, alinha certinho aí. Mas se não ficar exatamente do tamanho padrão, fica tranquilo, porque o patchwork é isso, aproveitamento de retalho, tá? E aí você vai costurando. Coloca retinho, posiciona em cima da manta e vai. Abriu, já deu a primeira costura, aí você vai pegar a terceira tira. Ó, aqui ficou certinho, encaixou. Mas não quer dizer que vai ficar as outras também não, tá? Pode dar uma desencontrada, e é normal. Pega a terceira faixa com a outra cor, né? Pra formar a imagem, posiciona um em cima do outro, leva lá e costura. Mesma coisa, coloca e vai reto. Não tem segredo, gente, costura reta, sem dificuldade. A única coisa que se a sua máquina for a doméstica, ela vai forçar um pouquinho mais, mas você vai fazer normal. Vai pegando as próximas faixas e vai dando a sequência, tá vendo? Já formou um padrão de cor. E vai fazendo até o fim, até acabar a quantidade. Pega 2 tecidos brancos, que vai ser um pro forro e a parte vai ser o zíper. Essa medida é 50 por 70. Esse daqui, ó, eu peguei e cortei uma tira de 30 centímetros pra gente poder colocar o zíper. Eu peguei esse colorido, não tem problema, porque ele vai ficar escondido. Eu uso sempre o de metro, que é mais fácil para colocar. Só posicionar a frente do zíper com a frente do tecido e passar uma costura reta. Aí você leva na máquina, costura lá rapidinho, não tem segredo essa parte também, vai ser muito prático e rapidinho de fazer. Fez essa parte, aí você vai virar e vai passar mais uma costurinha para rebater, para poder ficar certinho aí, bem do ladinho do zíper. Costura também linha reta. E depois a gente vai fazer a parte que vai esconder o zíper dessa parte de trás do porta-travesseiro. Aí você vai pegar e colocar frente do tecido com a frente do zíper e passar uma costurinha reta, bem retinha. Cuidado para não passar em cima da canaleta do zíper, né? Mas o pezinho de máquina vai apoiar bem do lado, não vai ter problema nenhum. Coloca e costura reta de novo. Eu sempre deixo um pedaço a mais para poder passar o cursor. E nessa hora, olha só, ficou desse jeito.
A gente vai fazer uma dobrinha só para esconder o zíper. Então, é só passar o tecido em cima do zíper. Passou em cima do zíper, tá bom. Não precisa ser muito mais não, para também não fugir da medida que a gente precisa, que vai ser 70 de largura, né? Então, aqui, coloca um alfinete para poder segurar o tecido e você levar na máquina, ó, só esconde o zíper bem certinho, coloca o alfinete e vai lá na máquina e passa uma costura por cima daquela outra que você já fez, ó, bem aqui do ladinho. O pezinho apoia do lado. Nessa hora, você acabou de costurar, você não pode esquecer de passar o cursor, porque se você esquecer, você não vai ter como desvirar sua peça. Então, abre aqui, eu sempre faço assim, tira um pedacinho do zíper de um lado, sempre tiro do mesmo lado que me facilita. E aí, pega o cursor, encaixa, né, sempre com aquele ferrinho pra baixo, e encaixou do outro lado, você vai ter apoio pra segurar, puxou, já era. Centraliza um pouco, deixa mais no meio pra não ter perigo de soltar, e aí o zíper tá aqui, escondidinho, bonitinho, que nem dá pra ver. Agora a gente pega a parte da frente, né, já tá certinha, eu fiz uma costura de segurancinha, a manta, a parte do forro, que é aquele pedaço que a gente segurou de 50 por 70, posiciona um em cima do outro, e a parte do zíper, que você vai ter que colocar a frente do zíper com a frente do tecido que a gente costurou os retalhinhos. E aí, posiciona certinho, quem quiser colocar um alfinete faz, senão você vai fazer uma costura na volta toda. Leva pra máquina, passa a costura no retângulo todo, não precisa deixar abertura nenhuma, você vai abrir pelo zíper. Se depois precisar tirar algum retalhinho que ficar, que sobrar, você tira depois. Só costura reta, acelerei aqui pra dar uma adiantada, costurou reto, aí tirei a beiradinha que sobrou, sempre sobra. Normal isso daí, a gente vai refilando com a tesoura mesmo. E aí, a gente pega e abre a parte do zíper, né? Abre o zíper e aí vai fazer a parte de desvirar a nossa peça para poder ter ela na parte do direito. Se for preciso, tira um pouquinho dos cantinhos do tecido para poder facilitar na hora de virar, o cantinho ficar perfeito. Aí desvira e a gente ainda vai passar mais uma costura para poder dar um acabamento, ficar bem legal, tá? Mas o acabamento, na verdade, deixa eu ver se eu mostro aqui, ó, tá vendo essa parte aqui? A gente vai passar uma costura e vai esconder. Então, acerta bonitinho que vai passar uma costura com um pezinho de máquina. Leva na máquina, ó, acerta bonitinho, tá meio grossinho, você vai passar a costura depois do grossinho. Linha reta também, põe na máquina e costura. E tá pronto, olha só o acabamento como ficou, do jeito que eu tava falando. E essa costura é que vai esconder o acabamento interno, que vai ficar perfeitinho lá. Então, pra quem gostou, ficou até agora, olha só, fica lindo. É retalho, gente, não se preocupa com a perfeição, realmente é pra aproveitar o tecido. Se inscreve no canal, curte e compartilha.